Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 29ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram em definitivo e por unanimidade a criação da Loteria Municipal de Campinas. Pelo projeto da Locamp, vai definir os valores das apostas, os bilhetes numerados, as cartelas raspáveis e demais produtos lotéricos que serão explorados, assim como as premiações. O vice-líder de governo aqui na Câmara diz que será uma importante fonte de arrecadação para o município. É ser uma fonte de arrecadação para ajudar as secretarias, principalmente a Secretaria de Assistência Social, como também de Cultura, Esporte, Lazer. E nós sabemos que isso é importante, porque desde setembro de 2020, o STF determinou que não seria mais da União a exclusividade de explorar a loteria. Isso abriu um espaço muito grande e muitas são as cidades que hoje já têm a sua loteria e já têm essa contribuição para as secretarias, principalmente a de assistência social. Então nós, pelo mundo inteiro hoje, nós fazendo uma observação e uma checagem, as loterias é que fazem revitalização de quadras esportivas de escolas, de praças, principalmente em áreas menos favorecidas, mais carentes, e isso vai acontecer aqui na cidade de Campinas. Vale lembrar que o projeto de lei elaborado pela Prefeitura de Campinas foi inspirado em uma proposta apresentada anteriormente pelo vereador Jair da Farmácia, que retirou a proposição para dar lugar à da Prefeitura. O vereador Fernando Mendes enfatiza a importância dos valores que deverão ser investidos no esporte e na assistência social. Vem no momento de necessidade das próprias secretarias, tanto de esporte como de assistência social, de cultura, né? Porque isso é importante para a cidade e os jogos, né? As apostas sempre vão acontecer, sempre vão existir. Cabe agora ao município também explorar essa fonte de arrecadação. Outro projeto que foi discutido, aprovado em definitivo e por unanimidade, é o de autoria do vereador Jair da Farmácia, que estabelece a política Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios e nas arenas esportivas. A proposta traz no nome referência ao atleta brasileiro Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, atacante do Real Madrid, que foi vítima de racismo em diversas ocasiões em partidas na Europa. Esse projeto eu criei para que caba esse preconceito em campo de futebol, não só sobre o campo de futebol, mas todos os tipos de racismo, de preconceito, é isso que eu quero debater. Entre outras medidas, o projeto, que agora depende da sanção do prefeito para se tornar lei municipal, torna obrigatória a divulgação e a realização de campanhas educativas de combate ao racismo nos estádios em períodos de intervalo ou que antecedem os eventos esportivos ou culturais. Esses intervalos, a pessoa vai procurar conscientizar para que cabe com o racismo, que nos olhos de Deus, nós somos todos iguais. E também as pessoas conscientizarem que isso daí, esses preconceitos não levam a nada. Outra proposta sobre futebol é de autoria do vereador Carlinhos Camelô e foi aprovada em primeira análise. A matéria cria diretrizes para a implantação da política municipal de incentivo ao futebol feminino em Campinas. Segundo o vereador, o objetivo da política municipal é promover a participação de mulheres na prática de futebol de campo, de futebol de salão, que é o futsal, futebol society, futevôlei e futebol de areia. A gente tem muito pouco, a gente ainda está crescendo isso aqui na cidade de Campinas. A gente tem a Taça da Favela, onde as mulheres participam, mas eu acho que hoje esse incentivo a gente tem que colocar e também tem que trazer recurso para que realmente essas mulheres também insiram no futebol. Hoje as grandes dificuldades dela é os recursos e a gente, nesse projeto, a gente destina que seja 30% também para as mulheres, para incentivar o futebol feminino. Então eu acho que isso vai fomentar
fomentar um pouco o futebol, vai pôr as mulheres nos lugares dela ali, que a gente fala que as mulheres também faz parte do futebol, faz parte do vôlei, a gente tem que incentivar e trazer isso para nossa cidade de Campinas. O vereador Carlinhos Camelo ainda enfatiza a importância do esporte e do incentivo aqui na cidade. O esporte é saúde, o esporte é entretenimento, o esporte hoje nós temos muitas das crianças nossas aqui, é muito nas redes sociais, celular, e a gente tem que voltar àquele tempo, antigamente, onde as crianças se interagiam e começam a inserir na sociedade através do esporte, que aí vai trazer saúde e tudo isso para a nossa cidade. Hoje as mulheres têm toda a capacidade de estar aí participando de todos os eventos que a gente tem na cidade de Campinas, e é isso que nós queremos, que as mulheres façam parte de todos os esportes que tiverem aqui na cidade de Campinas. O projeto ainda vai passar pelas comissões de mérito para ser votado em segundo turno e aí sim, se aprovado, será encaminhado para a sanção do prefeito. Olha só, a comissão processante que foi instaurada no mês de abril deste ano aqui na Câmara contra a vereadora Paula Miguel para apurar denúncia por parte do vereador Nelson Mosseri de que a parlamentar teria incorrido infrações de acordo com o Código de Ética do Legislativo e da Lei Orgânica, apresentou o relatório na reunião ordinária desta última segunda-feira. Presidida pela vereadora Guida Calisto e formada pelos vereadores Edivaldo Cabelo e Gustavo Peta, o relator da CP, a comissão analisou se as infrações teriam ocorrido pelo fato da parlamentar ter destinado emenda impositiva para a realização de um show, a Festa da Bicuda, ocorrido em uma praça pública em Barão Geraldo, na qual ocorreram cenas de nudez, encenações de sexo e ainda suposto incentivo ao uso de droga ilícita. A comissão processante aprovou o relatório, um relatório técnico, um relatório muito objetivo, que aponta a necessidade do arquivamento da denúncia. A denúncia em que pese que traga à tona um evento que ocorreu em Barão Geraldo em março, que trouxe cenas inadequadas para acontecer em um espaço público, no horário que aconteceu, a denúncia não comprova nenhum elemento que demonstre que a conduta da vereadora foi a responsável por essas cenas que nós vimos. Então, por não haver nenhum indício de improbidade administrativa, nenhum indício de quebra de decoro, nós consideramos que o melhor caminho é o arquivamento. A previsão é que o relatório seja lido e votado na próxima semana em plenário. Você pode assistir ou rever a 29ª reunião ordinária na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. E olha só, o vereador Gustavo Peta protocolou um requerimento pedindo informações à Prefeitura sobre a transferência de pacientes e mudanças nos centros de saúde aqui em Campinas. Olha só. Depois de receber reclamações sobre as mudanças nos territórios e na alocação de pacientes de diversos centros de saúde de vários bairros da cidade, o vereador Gustavo Peta, por meio do requerimento número 1024 de 2024, solicita ao Poder Executivo informações sobre a transferência de pacientes e as mudanças na geolocalização e no georreferenciamento nos centros de saúde de Campinas. Está havendo uma mudança por parte da Secretaria de Saúde como as pessoas são atendidas nos centros de saúde. Então, determinadas pessoas que eram atendidas, por exemplo, no Centro de Saúde Santa Lúcia, vão passar a ser atendidas por um outro centro de saúde próximo, mas não tão próximo como antes. E a Secretaria tem alegado que isso se dá por conta do novo censo do IBGE, a necessidade de fazer mudanças para que a população seja melhor dividida pelas unidades de saúde na cidade. Acontece que isso está sendo feito sem diálogo, sem conversa, sem explicação. Então as pessoas estão sendo surpreendidas por essa informação. Então muitas vezes elas estão no meio de um tratamento, elas estão sendo acolhidas e atendidas por um determinado médico ou médica e passam a ser direcionadas por um outro centro de saúde que às vezes não tem aquele médico especialista. Então está causando muita confusão. Então o meu requerimento é no sentido de perguntar as verdadeiras motivações dessas mudanças e
e por que essas mudanças não foram feitas com um processo de consulta, de diálogo, tanto com a gestão da unidade de saúde, como pelo conselho local, que é o conselho que representa os moradores naquele centro de saúde. Então é um questionamento nesse sentido, para ver como que a gente pode pelo menos mitigar as consequências dessas mudanças. Dentre os questionamentos também consta na proposta quantos centros de saúde do município foram atingidos por mudanças de pacientes dos territórios de atendimento e a quantidade de pessoas envolvidas nas trocas. Para o vereador, as mudanças no atendimento prejudicam ainda mais os pacientes que têm mobilidade reduzida. Quando a mudança ocasionar uma diferença, uma distância maior para o outro centro de saúde. Então são vários transtornos. Às vezes eu fico imaginando que as pessoas tomam decisões achando que elas são simplesmente burocráticas, que elas são simplesmente... o gestor público tem que compreender que as decisões que eles tomam causam impacto na vida das pessoas, impactos que podem ser inclusive graves. E por isso que é preciso ter esse processo de diálogo, de consulta, de informação, para as pessoas ao menos se prepararem, caso aquela mudança seja realmente necessária. E isso não ocorreu e é por isso que tem causado muito transtorno, e o nosso requerimento é motivado exatamente pela reclamação de muitos moradores por conta disso. A segunda edição da História em Quadrinhos Territórios Negros foi lançada no plenário da Câmara Municipal, na presença de representantes da cultura negra de Campinas e ao som de MPB com a Marília Correia e é de hip hop com o mano Tim Calibre 12 e Sinistro. O lançamento da segunda edição do HQ Territórios Negros, por iniciativa da vereadora Guida Calisto, aconteceu em clima festivo, com a participação de representantes da cultura negra da cidade de Campinas. Quando a gente fez a primeira edição do HQ, a gente sabia que a gente não ia dar conta de fazer registro de todos os territórios da cidade de Campinas. A gente está numa cidade que é marcada na sua história pelo racismo, até porque o Brasil teve um processo de escravização de 380 anos, né? E Campinas tem 250 anos, né, de município, de cidade. E então a gente sabe que boa parte da história de Campinas foi marcada por esse processo. O HQ reúne histórias de locais, de tradições e de grandes nomes da história do povo negro. A gente tem muitos lutadores negros e negras que foram forjados nessa luta e que permanecem até hoje, fazendo a luta no seu território, né, preservação da nossa história, da cultura, né, do povo negro, nesse ato assim mesmo de resistência, né, nesse ato, nessa luta, né, nessa disputa cultural que a gente faz. O elo da corrente não se desfaz, escola na paz, não fuge, tempo da paz, sou de Campinas, curioso, curso à vontade, de agitado, transitado, sufocado. Por conta dessa necessidade de incluir mais personagens e histórias, a segunda edição foi atualizada. Nós corrigimos, ampliamos, trouxemos novos territórios e a gente fez toda uma organização do próprio HQ bem bacana e bem legal. O produtor da revista em quadrinhos falou um pouco do processo de construção da obra. E a gente começou a fazer com que os territórios, essa bagagem toda, moldasse aquilo que a gente estava fazendo. O artista e ilustrador não esteve presente, mas foi homenageado pelo produtor. A gente precisa lembrar bastante de quem deu a cara para essas ideias, que é o João da Silva. O João, ele é um artista, ele é um artista de sinal de semáforo e também desenhista. O João, ele não se dá muito bem com as exposições públicas, então ele sentiu muito, mas ele disse que não poderia estar presente. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade, nego sem emprego, fica sem sossego, negra raiz da liberdade.
O vereador Cecílio Santos pede informações sobre estudos de novos empreendimentos no distrito do Campo Grande. O parlamentar reforça a necessidade de ter políticas públicas adequadas para acompanhar o crescimento da região. O vereador Cecílio Santos pede informações sobre os estudos realizados para a autorização de novos empreendimentos habitacionais no Campo Grande. O empreendimento ficará localizado próximo à Avenida John Boy do Lope e a previsão é de que as unidades habitacionais sejam entregues a partir de 2027. E a gente quer que a prefeitura se planeje para atender essa demanda que está vindo para a região e a que já existe, né? Nós temos uma demanda reprimida por creche, por exemplo, que é muito grande. Mesmo com a construção que estão fazendo, ela vai atender praticamente essa demanda reprimida. Mas e as novas que estão chegando? Então, nós queremos discutir com o poder público, com a prefeitura, justamente essa falta de equipamentos públicos na região. O parlamentar reforça a necessidade de ter políticas públicas para acompanhar esse crescimento. Essas políticas públicas certamente serão muito impactadas, visto que o contingente populacional que a gente prevê com os novos loteamentos é muito grande. Isso vai gerar em torno de mais de 50 mil pessoas que vão passar a morar na região do Campo Grande, que já tem aproximadamente 190 mil pessoas morando aqui na região, distribuídos nos 92 bairros. Também questiona os impactos que isso pode causar na saúde, educação, saneamento, drenagem, coleta de lixo, mobilidade, entre outros serviços públicos. E principalmente, André, o impacto no trânsito. Hoje nós já temos ali a John Boy Dunlop, na parte da Bandeirantes, com aquele funil que de manhã e à tarde a população fica parada ali 20, 30 minutos para poder escoar esse trânsito. Como é que vai ficar daqui 2, 3 anos? Entende? Essa é a nossa preocupação e por isso a gente requereu essas informações ao prefeito e estamos mobilizando a comunidade para que possamos discutir saídas. Entende? Não é necessariamente a gente ser contra os empreendimentos habitacionais. Isso, a cidade é dinâmica e vai acontecer. Agora, é preciso que o poder público aprove isso dentro de um planejamento para que toda política pública possa atender a população. Este professor trabalhou durante 30 anos na região. Conhece bem o Campo Grande. Mais empreendimentos, a cidade são sempre necessários, né? Mas com esses empreendimentos, chegam também a necessidade de mais vias, né, de fluxo para o fluxo da população, né? E essas vias também produzem muitos impactos ambientais, né? Porque para fazer mais asfalto impermeabiliza o solo. Vamos fazer mais habitações populares, mais moradias. A população precisa disso. Mas é preciso não deixar de lado o poder público, não esquecer, não deixar de analisar e estudar os impactos que isso causa, né, e como tudo isso pode ser mitigado. O primeiro encontro do Parlamento Jovem deste ano reuniu 66 jovens parlamentares. Isso porque antes de serem eleitos e chegarem aqui, tiveram todo o trabalho dentro das unidades escolares com as campanhas, articulações e eleições. Agora, eleitos, os titulares e suplentes começam a frequentar o Parlamento Jovem. O primeiro encontro da 6ª edição do Parlamento Jovem de Campinas reuniu 66 alunos eleitos de 33 escolas. São 33 jovens vereadores titulares e 33 suplentes. É uma parceria que a Câmara faz com as escolas públicas, municipais, estaduais e também escolas particulares para levar para dentro da escola a discussão, o debate e aprofundamento, né, do que é ser cidadão. O Parlamento Jovem é um exemplo de formação do cidadão. E mais do que isso, né, dá oportunidade para esses jovens de vivenciarem uma experiência, conhecendo a Câmara, atuando como se fossem vereadores da cidade.
que eles vão levar para a vida inteira. O Parlamento Jovem de Campinas é um programa de formação política e cidadã sem viés partidário promovido pela Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp. No primeiro encontro a gente conversa um pouquinho com eles a importância que tem a política na vida da gente, né, da nossa cidade. E a gente fala de dois vieses, né, de uma política que é cotidiana, que impacta no nosso dia a dia, em diversas ações e decisões, e uma política que é institucional, e aí a gente fala um pouquinho sobre o funcionamento do Estado brasileiro. As escolas que aderem ao programa dão todo o suporte para o processo eleitoral dos jovens. Até porque eles passam por todo o processo político mesmo, que é desde a eleição, campanha, eles fazem a campanha na escola, passam de sala em sala, mostrando seus projetos. Então, esse ponto, a hora que eles chegam aqui na Câmara, eles já estão assim preparados para serem futuros vereadores. Nós passamos nas salas dos 8º e dos 9º, né, perguntando quem quer ser candidato, quem quer ser candidata. E a gente sempre faz um combinado na escola para eleger uma menina e um menino. Então, um vereador e uma vereadora, né? Um vai ficar de titular e o outro de suplente. Depois a gente vai fazer uma urna eletrônica, a gente faz uma urna eletrônica online e todos os alunos e alunas do 6º ao 9º ano votam. E é assim que é escolhido, né, pelos estudantes e pelas estudantes, quem será o vereador ou vereadora e suplente. A disputa pela vaga de titular e de suplente na escola Correia Melo foi acirrada. Foi bem concorrido. A minha sala em específica ficou bem ansiosa, querendo que a gente ganhasse, porque eles gostavam bastante da gente e a gente acabou ganhando. A escola foi bem interativa, teve bastante discussão e tal, e foi isso. A responsabilidade é grande, pois, se houver desistência dos eleitos, a escola perde a vaga. Nossa primeira vez, a gente está bem ansioso tal, sobre o que a gente vai fazer, o que a gente vai aprender. A gente quer criar um projeto bom para Campinas inteira e tentar beneficiar todo mundo que está passando problemas pela cidade, que a cidade não está boa, pá. A gente queria tentar solucionar de alguma forma com um projeto de lei. Para o professor de matemática, a oportunidade permite que o jovem vereador exerça o protagonismo em tempo real. É muito comum a gente ouvir, como agora de manhã, que os jovens é o futuro. E eu discordo totalmente. O jovem é o presente. Ele faz acontecer nesse exato momento. A aluna Débora defendeu a construção de mais locais de fala para a juventude. Além dos meus projetos de lei, eu fiz com que o protagonismo juvenil fosse acima disso, que é uma ideia que eu prezava acima de tudo e que eu achava muito mais importante do que as pessoas verem os meus projetos de lei, foi que elas achassem que o protagonismo juvenil é o que eu prezava e é o que eu prezo, que eu venho aqui e eu vou tentar acima de tudo concretizar a minha palavra. Essa experiência toda faz com que eles começam a se apaixonar pelo assunto, começam a entender realmente o seu papel na sociedade. É uma pequena sementinha, é um aluno no meio da escola, mas eu acho que a Elecamp está de parabéns porque tem feito a diferença na vida desses jovens. No final desta conversa informal que a gente teve com eles, nós fizemos o sorteio para a escolha dos padrinhos, né, vereadores padrinhos e madrinhas, e agora a gente está terminando com essa integração deles, um lanche coletivo, para que eles possam também se conhecer melhor. Por iniciativa do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, a Câmara Municipal entregou o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci ao Tênis Clube de Campinas. Das mãos do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, o Tênis Clube recebeu o diploma de mérito esportivo José Salvucci. O clube completou recentemente 110 anos. E a Câmara de Campinas criou várias honrarias para homenagear pessoas, entidades, empresas que, através da atuação, contribuem com o desenvolvimento da nossa cidade. E o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci, ele foi criado com a intenção de destacar, reconhecer, homenagear pessoas e entidades que contribuem com o desenvolvimento do esporte
na nossa cidade. E é com esse objetivo que nós viemos hoje aqui. Neste ano em que o Tênis Clube de Campinas completa 111 anos, né, então quase metade da história de Campinas tem a presença do Tênis Clube de Campinas. A gente não vai poder contar a história de Campinas sem falar do Tênis Clube. O parlamentar lembra que o tênis, ao longo de toda a sua existência, se dedicou à valorização da prática esportiva e social da cidade. O clube, que nasceu com foco no desenvolvimento esportivo, teve ao longo de mais de um século atletas das mais diversas modalidades que atuam e atuaram pelo Brasil e pelo mundo fazendo história. Podemos destacar alguns nomes de relevância nacional, como Felipe Meligeni, associado do clube, praticante, que nasceu nas quadras do Tênis Clube de Campinas. Os convidados acompanharam atentos no telão um vídeo sobre a história do tênis. Fundado em 1913, o clube entrou para a história por ser um dos primeiros a construir quadras de tênis. O tênis teve muitos atletas, masculino e feminino, que se destacaram em todos esses anos, desde a década de... Acho que o primeiro troféu que nós conseguimos achar aqui no clube é de 1931. Então, desde a fundação, ele já vem se destacando. E eu acho que a gente sempre teve um trabalho muito forte no esporte. Eu agradeço ao Rossini, agradeço muito, Rossini, por você ter lembrado do Tênis Clube, porque realmente é como você disse, o Tênis Clube faz parte da história do município de Campinas.